parece acompanhar a multidão. Desconhece o caminho, não sabe pra onde vai. Não sabem o rumo certo neste deserto e nem sem paz. Procuram atalhar e rejeitam a cruz. Faz qualquer sacrifício, porém não quer aceitar Jesus. Não é a Virgem de Nazaré, a felicidade dele. Não é só Pedro nem Damião, nem Padre Cícero nem Sansão. Jesus de Praga, negro Bonfim, Jesus barata não pode dar. Mas Jesus filho de Nazaré pode salvar, fazê-lo feliz. Tomar tua mão e te pôr de pé. Não é a Virgem de Nazaré, Aparecida e nem Tomé. Não é São Pedro nem Damião, nem Padre Cícero nem Sansão. Jesus de Praga, negro Bonfim, Jesus barata não pode dar. Mas Jesus Cristo de Nazaré pode salvar, fazê-lo feliz. Tomar tua mão e te pôr de pé. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado o Senhor Jesus. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia nos mostra que as Escrituras é a única fé. A Escritura, ela fala de Jesus, o Nazareno. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque ela tem a vida eterna. A Bíblia nos mostra que nós temos que ter olhos, nós temos que ficar fixados somente no que diz as Escrituras, porque as Escrituras, ela é o próprio Senhor Jesus de Nazaré. A palavra do Senhor mostra, se nós andarmos na sua palavra, verdadeiramente nós seremos os discípulos. A palavra do Senhor nos mostra, se verdadeiramente nós andarmos na sua palavra, verdadeiramente nós seremos seus discípulos. João 8:31, Jesus disse isso. Então eu vim trazer para vocês, não o que eu acho, o que eu penso, de certo ou errado, mas eu vim falar somente o que está escrito. As Escrituras anunciam o Filho de Deus como o único meio de salvação para as almas dos homens. A Bíblia fala que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus, o Filho de Deus. E a Bíblia diz que Senhor mesmo só existe Ele. Nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem nenhum apóstolo, nenhum discípulo, é santo, nem Senhor. Eles são pecadores que se arrependeram e foram batizados em nome de Jesus Cristo e foram salvos pela sua verdade. Ele foi liberto pelo sangue de Jesus Cristo. Então não é Pedro, não é Tiago, nem João, nem Maria, nem ninguém pode te salvar. Somente Jesus Cristo. Porque o único que nunca teve pecado é o próprio Senhor Jesus de Nazaré. A Bíblia fala que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos, ressurreição e vida para os mortos, que estão mortos nos seus delitos e pecados. A Bíblia diz que Jesus morreu por nós, sendo ainda nós ainda pecadores. Por isso que ele nos chamou para nos libertar dos pecados. Jesus, hoje se você vir a ele limpará a sua eira. Ele vai te recolher como trigo, te colocar no celeiro. Mas se porém você não quiser ser recolhido por Cristo, você é palha e você será lançado no fogo que nunca se apagará. Então uma coisa é certa, vocês têm que obedecer a Jesus, você tem que andar na sua verdade, na sua palavra. A Bíblia diz que a tua palavra é a verdade. A palavra de Jesus é a única verdade de Deus. E não tem verdade sem ser a palavra de Jesus. Então a Bíblia diz que nós temos que destampar nossos ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia diz que de ouvido ouça
o que o Espírito diz à igreja. Que tem ouvido, ouça o que o Senhor está falando. Você tem que ouvir a voz de Jesus. Você tem que tapar os seus ouvidos para a voz do diabo e destapar os seus ouvidos para a voz de Cristo, que é a salvação. A Bíblia diz: os mortos que ouvirem a voz do Filho do Homem, esse morto viverá. Você está morto. A Bíblia diz que a aparência de vivo anda, fala, dá risada, mas estão mortos nos seus pecados, estão debaixo de condenação. Você não tem vida espiritual. A pior morte não é uma morte física. A pior morte é a morte espiritual. Se você estiver morto espiritualmente, você não vai entrar no reino dos céus. Porque a Bíblia fala que o grande autor da vida, a Bíblia fala que o grande autor da vida é Jesus. O grande autor e consumador da fé é Jesus. Você deve, como diz as Escrituras, se converter à sã doutrina do Evangelho de Jesus. Porque é o único que falou e que tem palavra de vida eterna se chama Jesus. Então eu convido você que está escutando, onde a voz desse microfone está alcançando, eu convido você a vir até Cristo. Jesus falou em Mateus 21, Mateus 28. Vai, Senhor. Está escrito: Mateus 11, 28, Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Jesus te chama para que você abandone a sua vida maldita, para que você abandone as suas doutrinas de demônios e se converta após este Evangelho. Este Evangelho é poder de Deus e salvação para todas as almas que quiserem crer nele. A Bíblia diz que esta palavra é palavra viva e eficaz. A Bíblia diz que esta palavra, ela pode libertar o homem do pecado, ela pode convencer você do juízo, ela pode fazer você enxergar a luz de Deus. Porque se você crê nas Escrituras, em Jesus, como diz a palavra, você está na luz. Porém, se você não crê nela, você está em trevas. Então Jesus, ele convida você a se render, a se prostrar diante dos seus pés. Porque está escrito em Filipenses, capítulo 2, que todo joelho se dobrará perante Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que não existe outro nome, nenhum outro nome há salvação, nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Jesus de Nazaré, ele é o Senhor da vida, ele é o único Senhor. A Bíblia fala em Efésios capítulo 4, versículo 5, que ele é o Senhor. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, que ele é o único Senhor. A Bíblia fala no livro de João, Evangelho, capítulo 17, versículo 3, que ele é o único Senhor. A Bíblia fala também
Aleluia, Jesus, louvado seja Deus, que aquele que crê nele, como fala João capítulo 5, versículo 24, Jesus disse, na verdade eu digo, que aquele que crê em mim e nas minhas palavras não entrarão em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus te chama, Ele te chama, Ele tem vida eterna, Ele é o Senhor da Bíblia Sagrada, Ele foi o único que ressuscitou, Ele foi o único que subiu ao céu, após vencer a morte, na cruz do Calvário. Jesus triunfou sobre o inferno inteiro, sobre a morte, sobre todas as coisas. Portanto, que ele disse, quando ele ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia fala que Jesus foi até o seu discípulo e disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus é o único que tem todo o poder. Não tem poder para nada. Maria não teve poder para nada, nunca fez nenhum milagre. Nunca operou, nunca curou um cego, nunca ressuscitou morto. Sabe por quê? Ela tinha pecados como qualquer outro homem. A Bíblia fala que após o Espírito Santo gerar Jesus dentro do ventre dela, a Bíblia fala que ela, após Jesus ser gerado pelo Espírito Santo dentro do ventre de Maria, a Bíblia diz que Maria se deitou com José, teve relações sexuais, gerou filhos e filhas. Ela tinha pecado, ela não é mais virgem, como diz o povo. A verdade da Escritura fala que ela teve vários filhos e filhas, relação sexual com José. Qualquer um outro nome que existe na face da terra são nomes de pecadores, mas o nome de Jesus Cristo é o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele sim é Senhor. Vai te acreditar nos pecadores, despreze o homem, despreze conversas, intenções, mentes humanas, esteja renovado o nosso entendimento pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós não devemos seguir o nosso próprio coração. Jeremias 17:9 está escrito, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, mas a Bíblia diz que nós temos que ser renovados conforme o entendimento, amém, minha irmã? A Bíblia fala que nós temos que ser renovados conforme o entendimento de Cristo. A Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. A mente de Cristo é somente aqueles que estão no corpo de Cristo. Porque a Bíblia fala que Jesus é a cabeça da igreja. A Bíblia fala que Jesus é a cabeça do corpo da igreja. E nós temos que ser membros do corpo de Cristo. João capítulo 15, a Bíblia fala que Jesus é a videira verdadeira. E nós temos que estar nos ramos. Nós temos que estar na videira. Nós temos que ser os ramos. Temos que estar ligados à videira verdadeira. Jambuzeiro, aventura, como você pensa que vai se salvar? Se você não estiver arraigado, se você não estiver entronizado no corpo de Cristo, como você pode se salvar? Se você não estiver ligado à cabeça da igreja, se você não fazer parte do corpo de Cristo, como você vai se salvar? Como pode o homem se salvar? Se estiver fora de Cristo, como você vai se salvar se você não estiver com Jesus? Ah, irmão, eu estou com Jesus. Jesus é comigo. A Bíblia diz no livro de 2 João, capítulo 1, versículo 9. A Bíblia fala que aquele que não perseverar na doutrina de Cristo não tem Deus. E quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então você tem que estar na palavra, para que a palavra esteja em você, para que Jesus esteja na tua vida. Não tem como alguém estar em Cristo se não estiver na sua palavra.
A Bíblia fala em 1 João, capítulo 2, versículo 6. A Bíblia diz: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. A Bíblia nos mostra que nós temos que sermos imitadores de Cristo. A Bíblia mostra que nós temos que seguir o Cordeiro de Deus. Nós temos que estar seguindo a voz de muitas águas. Nós temos que estar seguindo o leão da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que foi constituído por Deus como salvação das almas. O sangue dele nos purifica de todo pecado, de toda injustiça e de todo mal. A Bíblia diz que quando estava Jesus e Barrabás, aí eles perguntaram: o que vocês querem que eu solte, Jesus ou Barrabás? Eles disseram: solta Barrabás, crucifica Jesus. Eles disseram, alguns deles falaram, alguns deles disseram: eu disse que mal fez este homem, eu não vejo nele mal algum. Eles gritaram: crucifica, que o sangue dele caia sobre nós. Eles profetizaram que o sangue de Jesus Cristo ia cair sobre a terra, ia cair sobre os pecadores da face da terra. Jesus está pronto para salvar. O sangue dele nos purifica de todo pecado, de toda injustiça e de todo mal. Mas o povo não quer sangue de Jesus. O povo não quer ser lavado, quer ser remido pelo seu sangue. O povo está procurando sangue de bode, sangue de demônios. A Bíblia mostra, meu irmão, a Bíblia mostra que se nós desprezarmos a Cristo Jesus, nós estamos desprezando o próprio Deus. Mas além, diz a Bíblia: se alguém desprezar a mim que estou pregando o Evangelho, não está desprezando a mim, e sim o Senhor Jesus. E quem desprezar o Senhor Jesus, não está desprezando o Senhor Jesus somente, e sim o próprio Deus. Por que não vem? Evangelho é salvação, poder de Deus. Evangelho não é somente palavras escritas no livro. Este Evangelho, esta palavra, é viva e eficaz. Como diz Hebreus capítulo 4, versículo 12, a Bíblia fala que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada dos gumes, e faz divisão entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e esquadrinha os corações e a intenção do coração. Nós estamos falando de palavra de vida eterna. Nós estamos falando de palavra que veio do próprio Deus por intermédio de Jesus Nazareno. Nós estamos falando da palavra que salva, que liberta, que cura, que faz milagre. Essa palavra é fogo. Jeremias 23, 29. Está escrito: não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha. Porventura, esta palavra é palavra de homem algum, irmão? Você acha que eu ia vir aqui pregar palavra de homem, doutrina de homem? Não, eu vim pregar palavra e doutrina de Deus. Eu sou discípulo de Jesus. Não sou discípulo de Moisés, eu não sou discípulo de homem algum, sou discípulo do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sabe a intrepidez e a autoridade que foi me dada? Não foi dada por homem algum. Eu não estou aqui guiado por homem, eu estou assim aqui, sendo guiado pelo Espírito da verdade, aquele que a Bíblia fala que ia nos guiar em toda a verdade. Eu estou aqui para te dizer, impulsionado pelo Espírito, que você se converta dos seus maus caminhos. Amém, Jesus. Chegou.
O impacto dessa palavra. Algumas pessoas leem a Bíblia, não entendem nada. Sabe por quê? No livro de 2 Coríntios 4:4, a Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Deus. 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Deus. Sabe por que o povo está cego? Não chega um palmo à frente do seu nariz, porque não quer reconhecer quem é Jesus. Não quer reconhecer a autoridade que Ele é. Já tá filmando aí, né? Querem dar autoridade a demônios. Amém. Deus abençoe, viu? Mas a Bíblia diz que Deus deu todo o poder e autoridade a Jesus, nos céus e na terra. E você quer dar autoridade a quem? Se Deus deu todo o poder e autoridade a Jesus, se Deus colocou Jesus sobre todo nome que há, Jesus está sentado nos céus, como diz o livro de Apocalipse, com os olhos como chama de fogo, olhando para a terra. Me mostra na Bíblia aí, gente. Se João viu outro alguém, sem ser Jesus, assentado no trono de glória, com os olhos como chama de fogo, olhando para a terra. Não tem ninguém lá em cima, sentado em trono, sem ser Deus e Jesus. A Bíblia diz que não. Existe muita gente salvo no céu de Abraão, que não é ainda o céu. É um paraíso, é um lugar onde as pessoas estão esperando o dia que o Senhor há de julgar todos os povos, línguas e nações. Eles estão esperando a vinda de Jesus e a consumação do século. A Bíblia diz que Jesus, Ele virá usando o seu poder, com poder e grande glória, e Ele vai ressuscitar. Aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro, os que morreram sem Cristo ressuscitarão por último. Assim diz a palavra: uns ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno, e outros para a vida eterna. A Bíblia nos mostra que o nosso assunto é a ressurreição. Eu creio em Jesus. Deus abençoe, viu? E será salvo tudo para casa. Creio no Senhor Jesus, será salvo tudo para casa. A Bíblia fala no livro de Atos Apóstolos, capítulo 16, a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam junto com o carcereiro. Eles foram presos por expulsar um demônio de uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, um demônio de adivinhação. E ele expulsou aquele demônio, Paulo e Silas. E a Bíblia fala que aquela mulher, ela dava muito lucro aos seus senhores. A Bíblia diz que aquela mulher, ela dava muito lucro àquela cidade. Não que expulsou o demônio, ela não adivinhou mais nada. Diz a Bíblia que eles foram presos, deram a sua nele, chicotearam eles e prenderam na cadeia de Filipos. Está escrito em Atos Apóstolos, capítulo 16. A Bíblia diz que eles oraram a Deus, cantaram louvor, e Deus mandou um terremoto, soltou os presos. O carcereiro, porém, vendo aquele grande milagre, queria tirar sua própria vida. Quem sabe ele pensou: agora que eu estou morto,
O meu Senhor, o meu Rei, vai me matar. Eles não vão acreditar que foi um terremoto. Eles não vão acreditar que foi o Deus de Paulo e Silas que soltou eles. Eles não certamente vão querer me matar. Diz a Bíblia, o carcereiro queria tirar sua própria vida. Paulo e Silas não deixou. Aí o carcereiro perguntou a Paulo e Silas: o que é que eu faço para eu ser salvo? Paulo e Silas disse: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A Bíblia diz que o povo erra para não conhecer as Escrituras. Na verdade que o povo não tem amor sua própria alma. Não está nem ligando se vai para o inferno, se vai para o céu. Para o céu não. Porque para o céu só entra no reino de Deus quem passar por Jesus. Está escrito em João 10:9. Que ele é a porta. Aquele que está por ele salvar-se-á. Mas o povo não está nem ligando que a sua obra está indo para o inferno. O povo não quer nem saber quem é que salva. O povo quer que Maria salva. O povo quer que a Aparecida salva, que a Padroeira salva. O povo quer que Roque, lá de baixo, da igreja de Roque lá embaixo, salva. Lá embaixo, Roque é cá. A igreja de Rita é cá embaixo. O povo quer que Rita salva, que Roque salva, que a Padroeira salva. Que Padroeira salva. Não existe outro nome. Não existe outro nome para salvar. Quem te falou que esse nome salva foi as pessoas que trabalham para os demônios. Mas o que as Escrituras dizem é totalmente contrário. As Escrituras dizem que Jesus é o único Salvador. Ele é o único Salvador. Ah, irmão, mas fulano salva. Mas fulano salva. O que vale é o que Jesus falou, não o que você pensa. Não o que você acha, não o que o homem nenhum diz. Você quer ser maior do que esta palavra? Alguém quer ser maior do que a Bíblia? Do que o que está escrito? Você quer ser maior do que Jesus da Bíblia? Eu estou falando do Jesus da Bíblia. Não é o Jesus que está pendurado num pedaço de madeira. Eu estou falando daquele que ressuscitou. O povo tem prazer em ver Jesus pendurado num pedaço de madeira. Pode ser aqui para cima, também na loja. O meu prazer é ver ele como diz as Escrituras. Você sabia que Jesus só ficou uma tarde na cruz? Ele foi entregue na mão dos pecadores quinta-feira à noite. Ele participou do corpo e do sangue. Que ele falou que é o próprio sangue dele, o próprio corpo dele. Juntamente com o seu discípulo. E após a Páscoa do corpo e do sangue, ele foi entregue na mão dos pecadores. Sexta-feira ele foi crucificado. À tarde, foi crucificado à tarde mesmo, ele saiu da cruz, foi para o túmulo e ressuscitou ao terceiro dia.
nós temos oportunidade. Todos nós temos oportunidade de se salvar. Só basta querer. Após a morte, ninguém pode se salvar. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que nós já partimos daqui salvos. Também já partimos daqui condenados. Então o que a palavra diz? É o que vale. A Bíblia diz que certa feita o Senhor Deus falou com o profeta Jeremias. Disse a Jeremias: Jeremias, o que é que tu está vendo? Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira. O Senhor Deus disse a Jeremias: disse bem, Jeremias, eu venho para cumprir com a minha palavra. Jesus também disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não há de passar. Esta palavra que você está ouvindo hoje, não é a minha própria voz que está falando para você. Depende. Eu sou simplesmente um transmissor, um instrumento de Deus, que faz ecoar a voz da salvação. O que você está ouvindo nesta tarde é a voz do próprio Senhor. Porque a Bíblia diz, no João Evangelho, capítulo 10, Jesus disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Hoje, a voz de Cristo é a própria palavra. É tanto que a Bíblia diz que nós seremos salvos pela palavra. Nós só seremos libertos, nós só seremos livres do encantamento, a obra do diabo, as cadeias, os aguilhões da morte e do pecado só será esmiuçado, quebrado, destruído, se for por Jesus. Está escrito que Jesus, ele se manifestou para desfazer com toda a obra do diabo. A Bíblia diz que Jesus mandou condenar as obras das trevas, abater o mentiroso, destruir o diabo com a palavra. Esta palavra, certamente, ela é a espada de Deus. Jesus disse: não cuideis que vim trazer paz ao mundo. Eu não vim trazer paz, e sim a espada. Jesus disse que eu não vim trazer paz e espada. Eu vim colocar em dissensão, filho contra o pai, pai contra o filho, a nora contra a sogra contra a nora, o genro contra o sogro, e assim por diante. Porque alguns iam se converter à sã doutrina, e outros iriam se recusar a ouvir a sã doutrina. Aí se cumpre as escrituras que diz: que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem o diabo com Jesus? Ou os anjos com Satanás? Nenhuma comunhão. Você tem dois lados para passar. Você tem dois caminhos a seguir. Ou você segue o caminho da vida eterna que é Cristo Jesus, ou você segue o caminho de morte. A espada, que é a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela entra, faz divisão, dá um espírito da ajuda medula. Ela é firme e eficaz.
Mas tem pessoas que fechou o corpo. Vai pra macumba, pro bando que banda como pé, vai fechar o corpo. Ele diz, vou fechar o corpo. Então é isso mesmo. Os demônios entram no corpo dele, fecham o corpo. Aí, a Bíblia fala em Apocalipse 3:20, que Jesus está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz, o Senhor vai entrar dentro dele, vai cear com ele e ele com o Senhor. Então o povo fecha o corpo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. É o que a Bíblia diz, que os homens amaram mais o diabo do que a Deus. Ficam invocando demônios, chamando demônios. Porque não chama o Espírito Santo de Deus? Porque não querem o Espírito Santo de Deus? Até quando vocês vão viver recalcitrando contra os aguilhões? Até quando vocês vão viver, como diz as Escrituras, que diz: quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Estevão, o discípulo de Jesus que morreu apedrejado pregando o Evangelho, pregando as mesmas palavras que Jesus pregou. A Bíblia diz que Estevão falou para eles: vocês são um povo de dura cerviz, de coração incircunciso. Você já reparou que o povo dá ouvido a qualquer um? Dá ouvido a qualquer coisa? Qualquer coisa por verdade. E Jesus? E o Senhor? Por que não quero o Senhor? Por que não quero o Jesus da Bíblia? Por que não quero o autor da salvação? A Bíblia diz que existe um homem chamado Simeão. E esse Simeão era um homem já velho de idade. E ele disse que o Espírito Santo falou a ele que ele não morreria enquanto ele não visse o Cristo, a salvação. Jesus é gerado pelo Espírito Santo. E Maria, juntamente com José, leva Jesus para proceder segundo o uso da lei, ao 8º dia de vida, segundo a lei de Moisés, que tinha que ser circuncidado. A Bíblia fala que Jesus foi levado ao 8º dia de vida física, porque Jesus não tem idade, ele é eterno. Segundo, ele foi levado para proceder segundo o uso da carne, da matéria física, o corpo, o templo que ele estava morando. O Simeão estava lá. E quando o Simeão vê o Senhor Jesus, diz a Bíblia que ele pega o Senhor Jesus sobre os seus braços e ergue aos céus e disse: Senhor, despegue o teu servo em paz, porque os meus olhos, eles viram a tua salvação. Jesus disse: examinar as Escrituras, porque elas testificam de mim. Examinar as Escrituras, porque nela tem a vida eterna. Vocês devem olhar para Jesus. Vocês devem olhar para a palavra dele. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Assim toma a sua cruz e siga-me.
Aquele que quiser salvar sua vida, perderá. E quem quiser salvar sua vida, perderá. E quem perder sua vida, por amor de mim, vai achar a vida eterna. É certo, eu sou evangélica. Amém. Eu dou valor a uma pessoa que faz isso. Porque o povo nem liga. Mas na hora que chegar lá na hora, Jesus, porque nem todo mundo vai pregar, vai se salvar, Ele é o ouvir a único palavra. nome que sei. Mas Jesus, Que nos tem homens que ser desse, anunciado, que naquela tem que ser hora falado. que vai ter o julgamento, vai dizer, eu não vi nunca falar no Senhor. Ele disse, eu botei aquele homem lá falando. O pastor mandou para pessoa. O que Jesus vai dizer? Tinha um pastor lá em Margosa, que Jesus sabe de tudo, pregando, vocês nem ligavam. Jesus vai jogar na cara de todo mundo. Eu vi ele falando ali, eu preguei, eu vi. Deus abençoe, viu, irmã? Eu tenho 20 anos de soberano. Amém. Mas eu fiquei ali na tua igreja, mas eu esqueci. Mas é aquela que mesmo que estava ali? Numa Assembleia. Onde é? Pronto de Vitória, com o pastor Jorge Missionário Arli. É perto da igreja de São Paulo. Ah, o que estava lá já era de fora. Eu sei onde é isso. por que eu anunciaria outro nome? Por que eu falaria de outro nome sem ser o nome de Jesus? Se o assunto dos apóstolos, dos discípulos, era somente Jesus, por que eu falaria de outro nome? Por que eu não falo nome de pecador? Não era desse que eu pego na panela. Amém. Né? É. A Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 3, o apóstolo João disse: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. No livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, está escrito, o apóstolo Paulo falou: já estou crucificado com Cristo, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Pregação do extremo, estou crucificado, porque pregou Jesus, e este ressuscitado, este como Deus de vida eterna. Não tem nenhum outro nome para falar. A religião tem muitos nomes. Existem muitos senhores. A Bíblia diz no livro 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 5, que na terra ia existir muitos senhores, muitos deuses. Mas no versículo 6 está escrito: todavia para nós só existe um Deus e um só Senhor, Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 8, versículos 5 e 6. E aí? Eu devo crer nos homens que diz que existem senhores e senhoras por aí? Eu devo crer na Bíblia que diz que só Jesus é o Senhor? A Bíblia diz no livro do Apocalipse: o diabo que nos enganava foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. O papel de Satanás é enganar as pessoas, porque no mundo tem tantas as religiões, tem tantas doutrinas, tem tantos ensinamentos no mundo. O que você acha que tem? Porque a Bíblia diz que o povo ia procurar doutores compostos, doutores que iam, doutores com a sua própria concupiscência. O povo ia procurar religiões que iam de acordo com a vida que ele queria levar, ou que ela queria levar. Por isso que existem muitas religiões no mundo, muitas doutrinas no mundo, pessoas guiadas, pessoas que trabalham para o diabo, para levar o máximo de alma possível para o inferno.
Feminino. Mas o que eu mais glorifico a Deus é que Jesus é aquele que cura cego. Antes eu era cego. Mas aquele que cura visão física e visão espiritual, ele me curou. Aquele que faz o cego ver, meu irmão, aquele que faz cego ver, ele colocou as suas mãos de fogo nos meus olhos e tirou a trava, tirou as trevas que estavam sobre os meus olhos. E agora eu vejo, e agora eu reconheço que Jesus é o que diz as Escrituras. Jó disse: eu antes eu ouvia falar de Deus, eu só conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos se veem. Primeira Coríntios capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo disse: a pregação do Evangelho era loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Evangelho de Jesus, a Bíblia fala que para os que estão na carne é loucura, porque a Bíblia fala que as coisas da carne, quem está na carne não pode compreender as coisas do Espírito. Quem está na carne quer dizer que o Evangelho de Jesus é doutrina de homem. Isso não pode acontecer. Engraçado que o povo crê em tudo que apresenta para ele, só não consegue crer no Evangelho. O povo deixa se cumprir na sua vida Apocalipse 21:8, que a Bíblia fala que os incrédulos, a sua parte é no lago de fogo e enxofre. Como vocês, os que não creem, o seu destino já é certo. O Evangelho de Jesus hoje eu entendo porque os discípulos foram mortos e não negaram a sua fé. Não negaram a sua fé. Sabe por quê? Eles viram que Jesus cumpriu a justiça de Deus. Os discípulos viram Jesus cumprir a justiça de Deus com seus próprios olhos. Jesus disse para Tomé: Tomé, bem-aventurado Tomé, mas bem-aventurado não é os que viram. Então, e se os que não viram, não seja incrédulo, Tomé, seja crente. Isso foi Jesus falando para Tomé. Sabe por que Jesus não? Sabe por que os discípulos não negaram Jesus? Somente Pedro, porque tinha que se cumprir a palavra que saiu da boca de Jesus, que ele negaria Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse 2. Jesus veio falando para ele, ensinando, fazendo sinais, prodígios e maravilha. Jesus veio curando os enfermos, dando visão ao cego, curando os paralíticos, ressuscitando morto. Eles viram Jesus ressuscitar Lázaro com 4 dias de morto.
E Jesus veio falando para eles. Jesus disse para eles: o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Vão escarnecer dele. Ele vai padecer. Vão matar ele. Mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. Não deu outra. Diz a Bíblia que conforme tudo que Jesus falou, assim aconteceu. Ele foi entregue na mão dos pecadores. Mataram ele. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Se apresentou aos 12 apóstolos e a 500 pessoas. Após a sua ressurreição. E ele disse, os discípulos pensaram, certamente nenhum outro nome existe salvação, não tem outro Senhor se ser este. Jesus disse a João Batista, quando Jesus ia para o seu batismo, diz a Bíblia que João batizava com água para arrependimento, mas ele também anunciava, porque ele é aquele que diz o profeta Isaías, voz do que clama no deserto, anunciai o caminho, direitai as vossas veredas. Ele é aquele que o profeta Isaías profetizou, que havia de vir para preparar o caminho do Senhor. E a Bíblia fala que João, ele gritava dizendo, eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo. Diz a Bíblia que Jesus foi para ser batizado por João. João, quando vê Jesus diante de seus olhos, João disse para Jesus, eu que careço de ser batizado por ti, e vem para mim. Aí Jesus disse, deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a justiça de Deus. A justiça de Deus não é outro. A justiça de Deus não é outra palavra, sem ser a palavra de Jesus. Ele cumpriu tudo, à risca. Como diz o livro de Filipenses, capítulo 2, que o Senhor Jesus, ele foi fiel até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Bíblia vai dizer que Deus falou quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, juntamente com Pedro, com Tiago e com João. A Bíblia fala que quando Jesus está ali, apareceu Moisés e Elias e falava com ele. Enquanto estava acontecendo esse diálogo, Moisés, Elias do Senhor Jesus, ao Senhor, irmão, abençoe. Aí diz a Bíblia que uma nuvem do céu cobriu Jesus e o discípulo todo que estavam ali. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele vocês têm que ouvir. O próprio Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó mandou nós ouvir a Jesus.
A Bíblia não mandou ouvir mais ninguém. Mandou não. O diabo que diz por aí que Deus mandou, que Deus falou. Mas tudo que Deus falou está escrito. Sabe o que a Bíblia diz? O apóstolo Paulo disse que era para nós aprender com ele e Apolo a não ir além do que está escrito. A Bíblia nos mostra que nós não devemos acreditar em mais nada que está fora da Bíblia. A Bíblia nos ensina a nós não ir além das Escrituras. Pode passar. Se alguém vai além das Escrituras, esse alguém quer ser maior do que Deus. E sabe quem quis ser maior, quem quis ser maior do que Deus? E Deus palmeou ele lá de cima para cá para baixo? Satanás, com seus demônios. Satanás disse no seu coração: eu subirei e edificarei o meu trono acima do trono do Altíssimo. Eu serei semelhante a ele. E por isso Deus palmeou ele lá de cima cá para baixo, não dando chance de ele se arrepender e de voltar atrás. Mas eu e você temos oportunidade, porque Jesus morreu, ressuscitou pelos nossos pecados, para nos livrar do pecado, da lei do pecado e da morte. Está escrito: a lei do Espírito e vida de Jesus Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Rabaixa, Nagassuno canto. Ele é o Senhor. A Bíblia fala: a lei do Espírito e vida de Jesus Cristo Nazareno nos livrou da lei do pecado e da morte. A Bíblia fala mais: se vós sois justificados pela lei, da graça tem caído. A Bíblia fala que a lei de Gênesis a Malaquias estava enferma pela carne, não podia salvar ninguém. Mas veio Jesus, cheio de graça, de poder, de virtude, e a luz nas trevas. A Bíblia fala que um povo que estava sentado nas terras de Naftali e Zebulon, a Bíblia fala que quando Jesus estava passando por aquele caminho ali, a Bíblia fala, o povo que estava sentado à sombra da morte, a luz, ela raiou, ela resplandeceu. Jesus é aquele que fala no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. Tua vara e teu cajado me consola. A tua vara e teu cajado me consola. Quem é que tem o cajado? Senão o bom pastor de João capítulo 10. Jesus disse: eu sou o bom pastor. Tua vara e teu cajado me consola. Quem é de Deus, o pastor dele é Jesus. Ele vem atrás de Jesus. O pastor vai guiando com o cajado, vai dizendo: por aqui não, é caminho de morte, por cá não, é caminho de morte. A Bíblia diz que nós não devemos nem ir para a direita, nem ir para a esquerda.
A Bíblia fala que é para nós ter cuidado de guardar todas as coisas que Deus assim ordenou. Josué disse: se vocês quiserem seguir os seus deuses, problema de vocês, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Uma coisa é certa, gente. A igreja que tem o Senhor é uma igreja morta. Mas a igreja que tem o Senhor como centro, como autoridade máxima, essa igreja é a igreja viva de Deus. A igreja de Jesus não é desse mundo. A igreja de Jesus, ela é espiritual. A igreja de Jesus, ela é constituída por homens e mulheres ressuscitados pela ressurreição do próprio Senhor. A igreja de Deus é somente aqueles que estão infiltrados, agarrados, arrigados na rocha eterna de Deus. A Bíblia diz que Jesus é a rocha, que nós temos que edificar a nossa casa, o nosso ministério após esta rocha. Amém. E nós não vamos edificar esta casa sobre a rocha de Cristo, conforme os nossos pensamentos, conforme o que nós achamos certo ou errados, mas conforme as Escrituras, obedecendo elas e andando na verdade. A Bíblia fala que eles bateram na rocha. Eu vou falar para Moisés: fala com a rocha. Ele bateu na rocha. Ele não perdeu sua salvação, mas também não entrou na terra física que estava preparada para ele. A Bíblia diz que a terra que estava preparada para Moisés entrar juntamente com o povo era uma terra que manava leite e mel. Era uma terra que tudo era maior do que em todos os lugares. As frutas não tinham tamanho maior. Ele foi impedido de entrar na terra porque ele tocou naquela rocha. Desobedeceu. A Bíblia fala: tenho eu mais prazer em sacrifício do que na obediência. Negócio de Deus não é mais com sacrifício, é com a obediência. A Bíblia fala que nós temos que prestar 100% de obediência a Jesus, não ocultar nada, não desprezar nada. Se tiver de dar um pontapé, que seja nas coisas que estão fora da Bíblia. Aceite Jesus, aceite o Salvador do mundo, aceite a vida eterna. A porta está aberta, você pode entrar por ela. Mas essa porta será fechada. Em Mateus capítulo 25, Jesus
Jesus conta uma parábola de 10 virgens. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. A Bíblia fala que essas prudentes, elas não carregavam o azeite de reserva. Elas transportavam Vai ser eu, do irmão. Espírito Santo de Deus. Ela respirava o bom perfume da roda de Salom. As 5 prudentes, elas eram cheias do Espírito Santo. Tinha azeite de sobra. Mas as 5 loucas, Amém. Glória a Deus. ela não tinha azeite na reserva. Diz a Bíblia que ela estava esperando o noivo. O mesmo noivo que eu estou esperando para o casamento nas bodas do Cordeiro. E as 5 loucas, ela não tinha reserva. Ela não tinha Espírito Santo. Porque ela tinha loucura. Não loucura da parte de Deus. Não loucura porque as escrituras. Mas elas simplesmente não tinham o Espírito Santo. Diz a Bíblia que elas escutam ressoar na trombeta. Aí vem o noivo. Aí ela disse para as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque o nosso azeite está acabando. Me dá o Espírito Santo aí também. Porque senão eu vou estar apagado. Porque senão eu vou estar em trevas quando o noivo vier. Ela disse: não, tem como não. Se eu te der, vai voltar para mim. Vai buscar. Vai buscar. E quando ela foi buscar, quando ela foi se preparar, o noivo entrou com as 5 prudentes e fechou a porta. Aí havia as doidas que iam pra cá, batendo na porta: Senhor, abre-nos a porta. Abre a porta, Senhor. O Senhor disse: eu não conheço vocês. Não te conheço. Assim vai acontecer quando a porta da graça se fechar. Glória a Deus. Aleluia. Vai ser um momento que o povo vai querer entrar e não vai poder. Há um tempo determinado. Há um tempo a ser cumprido. As profecias, elas serão concretizadas 100% ao tempo de a Bíblia ser cumprida. Nós vimos que a palavra do Senhor, nós vimos que a eficácia da palavra está se cumprindo no mundo. Nós já podemos anunciar: Ele está às portas. A qualquer momento Ele vai aparecer nas nuvens. A Bíblia fala que na Bíblia está de olho. A Bíblia fala que na Bíblia está de olho. Jesus arrebata a igreja. E o caos que vai ser. E o desespero que vai ser nessa terra. O desespero que vai acontecer nesse mundo. Ainda bem que eu não vou estar aqui para ver. Vai ser, irmã. Como é que tá tudo? Tudo bem. E O aí, irmã, povo tá vai bem? se lembrar que teve a oportunidade Meu de Deus. se arrepender, de se converter e não quis. E não fique pensando que vai ter outra oportunidade. Porque quando Jesus vier, vai ser estabelecido os 7 anos da grande tribulação, aonde o Cristo vai reinar 7 anos na terra, 3 anos e meio de bonança. No meio dos 3 anos e meio, ele quebrou o pacto.
E agora ele vai se revelar, o iníquo, Vem passar, fica à vontade. o maldito. Deus envia as duas testemunhas, Elias e Moisés, para pregar 3 anos e meio do Evangelho do Reino, porque Jesus pregou 3 anos e meio do Evangelho do Reino, e é 7 anos do Evangelho do Reino. Quando se completar os 7 anos do anticristo reinar aqui na terra, também se cumpre os 7 anos do Evangelho do Reino, que será pregado dos 3 anos e meio, quando o anticristo quebra o pacto. As duas testemunhas enviadas para a terra, pega 3 anos e meio, aí então virá o fim de Apocalipse, que diz a Bíblia em Mateus 24, quando esse evangelho ser pregado a toda criatura, então virá o fim. Aí Jesus vem no final da grande tribulação, e após isso, antes disso, eles matam 144 mil judeus, que são das 12 tribos de Israel. E após eles matarem, diz a Bíblia que Deus ressuscita as 2 testemunhas que eles também mataram, juntamente com 144 mil, que são judeus do povo de Israel. Diz a Bíblia que Jesus vem a segunda vez, ele vai vir agora no céu, rebate a igreja. No final dos 7 anos, Jesus, ele vem novamente, mas para salvar somente os 144 mil que são judeus, povo de Israel. Está escrito no livro de Apocalipse. Nós só temos uma oportunidade, porque nós não fazemos parte do povo de Israel, nós não somos israelitas, nós somos filhos de Deus, como gregos, como gentios, como portugueses. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. A Bíblia fala que o Espírito Santo tem uma função muito forte, muito extraordinária. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, ele veio para a terra para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E também entrar dentro do homem e arrancar toda a imundícia, jogar para fora tudo que é do diabo e encher-nos do Espírito, enchermos de graça, de verdade. É tanto que a Bíblia diz: não entristeçai o Espírito Santo, ao qual está selados para o dia da promessa. Só iremos entrar no reino de Deus aquele que tiver o Espírito Santo de Deus. É tanto que a Bíblia diz que aquele que não tiver o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele. É tremendo quando a Bíblia diz que aquele que não tiver o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele, não é de Deus. Essa conversa que todo mundo é de Deus, todas as religiões levam para Deus, é mentira. A Bíblia fala em 2 João, capítulo 1, versículo 9, que aquele que perseverar na doutrina de Cristo, esse tem Deus. E quem não perseverar na doutrina de Cristo, a Bíblia fala assim, 2 João, capítulo 1, versículo 9, quem não perseverar na doutrina de Cristo, não tem Deus. E quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. É fácil saber quem é de Deus, quem tem Deus e quem não tem.
A Bíblia diz que é de Deus. Quem é de Deus anda na doutrina, à luz das Escrituras de Jesus, o Filho de Deus. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, está escrito que Deus tomará vingança contra todos aqueles que não querem ter conhecimento de Deus e que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Este sofrerá longe de Deus e da glória do seu poder, lançados na perdição. Deve se vingar. A vingança de Deus. O povo vai provar do cálice da ira do Deus Altíssimo. Está próximo a ser derramado. Porque a Bíblia diz que Deus vai lançar no inferno aqueles que não obedecem ao Evangelho de Jesus. Tudo isso está escrito. 2 Tessalonicenses 1:8. Deus vai lançar na perdição aqueles que não obedecem ao Evangelho de Jesus. Que perdição é essa? Se não for lá no fogo de enxofre, se não for sofrer o dano da segunda morte, que fala no livro do Apocalipse. A Bíblia diz que é o que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Mas a Bíblia fala que aqueles que morrem sem Cristo, que morrem no pecado, sofrerá o dano da segunda morte, como fala o livro de Apocalipse, que foram lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Está escrito: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os afeminados e todos os mentirosos. A sua parte é no lago que arde com fogo e enxofre. Os feiticeiros, os idólatras, os adoradores de imagem de escultura, os adoradores de gesso, de barro, os adoradores de homens pecadores, os adoradores do ídolo do futebol, os adoradores do ídolo da música, serão lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. É a Bíblia. Será que Deus é injusto? Eu te pergunto, pelas almas que estão queimando no fogo do inferno agora, você acha que Deus é injusto? Por isso, porque eles estão lá, você acha que Deus tem alegria em ver eles lá? De modo nenhum. A Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Porque o ímpio que morre na sua impiedade, que morre na injustiça, Deus não tem prazer, porque eles vão para o inferno. Porque quem é de Deus pratica a justiça de Deus. Está escrito, 1 João, capítulo 3, versículo 10. Nisto conhecemos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. 1 João 3,10. Só quem pratica a justiça é de Deus. E quem pratica a justiça é filho do diabo. A justiça é Cristo. A Bíblia diz que quem pegou nós sobre o inferno foi Jesus. Deus não tem prazer que você vá para o inferno, meu amigo. Mas o prazer de Deus, diz a Bíblia, que o desejo do coração de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E pela verdade sejam libertos. Porque está escrito, João 8,42, e conhecereis a verdade. João 8,32,
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Antes do que fez, Jesus disse: se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O desejo de Deus é que você creia na Escritura, como disse o Senhor Jesus. Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz das Escrituras, 20 águas vivas virão do vosso interior. Esse é o desejo de Deus. O teu povo, ele caminha com as suas próprias pernas para o abismo, por desprezarem a palavra da vida eterna. De João 6,68, Pedro disse: para que nós iremos, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Então ninguém vai para o inferno inocente. Deus é justo, irmão. Você acha que Deus vai tratar os justos como trata os pecadores ou injustos? Ai, irmão, ninguém pode se considerar justo. Mas eu te provo na Bíblia que posso. A Bíblia fala que nós fomos justificados por Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer no livro do profeta Isaías, capítulo 1, Eu posso entregar o dinheiro se nós nos lavarmos no sangue carmesim, no sangue precioso de Jesus, nós se tornaremos mais alvo do que a neve. Nosso pecado, a nossa iniquidade será queimado, será destruído pelo poder do sangue do Deus vivo de Israel. João Evangelho está escrito, capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Ele é a luz do mundo. A Bíblia fala no livro de João, capítulo 10, versículo 30, está escrito que Jesus falou: eu e meu Pai somos um. Sabe quem morreu na cruz? O Deus vivo. Sabe que o povo mandou matar? O próprio Deus. Porque está escrito, 1 João capítulo 5, versículo 20, que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O sangue de um Deus caindo no chão, pingando numa terra maldita, até onde predomina as maiores imundícia e carniça. Os pecadores da terra não eram dignos de um grande sacrifício do Cordeiro de Deus, sem mácula, sem ruga, sem mancha, que estava dentro daquele corpo físico. Não era homem, era Deus. Ninguém queria estar uma hora dessa. Pastor, meu irmão, Jesus, Ele é aquele que te chama para te salvar. Ele é o Senhor. João 17, 3.
Está escrito: a vida eterna é esta, que conheça a ti só, por Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Não temos ninguém mais para crer. Se alguém crê em outro nome, sem ser em nome de Deus, Senhor Jeová, o Senhor Jesus Cristo, não está crendo em Deus. Isso não é fé de Deus. Efésios capítulo 4, a Bíblia fala que só existe uma fé. Um só Senhor, um só Deus, um só Espírito, um só batismo. Aceite Jesus. Aceite a sua doutrina, que não é doutrina de homem, é doutrina celestial, que veio do trono de Deus para a terra. Somente Ele tem palavra. A única fonte de regra, de fé e de prática, que nos salva, é a que Jesus anunciou. Que Deus em Cristo vos abençoe, que vos convença do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Glorificado seja Deus, glorificado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, aquele que reina hoje e para todos sempre, tanto na minha vida quanto na vida de todos que nesse momento estão de ouvido aguçado para ouvir a palavra de Deus. Ainda há remanescente na terra, o Senhor tem levantado homens ainda para falar da salvação. O Senhor diz que nos últimos tempos a porta estreitará. A porta é estreita, a porta larga, ela te leva à perdição, mas a estreita te leva à salvação. E nós estamos vendo poucos mananciais na terra, poucos homens falando da salvação. Isto é a volta de Cristo, é o estreitamento da porta. E você que está nos ouvindo nessa tarde, que teve a oportunidade de ouvir esse homem de Deus aqui no sol, pregando, fazendo ide, trazendo a palavra da salvação, a palavra da restauração, a palavra da purificação. Dê um passo para Jesus, aproveite essa oportunidade, porque a graça está se esgotando, o Senhor está estreitando as portas. Cada dia que passa a gente vê tudo se cumprindo. E você, o que está fazendo? Você está fazendo para poder alcançar o reino de Deus, alcançar a salvação, alcançar a oportunidade que Deus está te dando. Ainda há esperança. O Senhor está dizendo para você que está me ouvindo nessa tarde e que ouviu o profeta, o homem de Deus aqui pregando, ainda há esperança para você. O Senhor está te dando uma oportunidade, não perca essa oportunidade. O Senhor diz: se verdadeiramente o Senhor te libertar, você será livre de toda situação a qual você está vivendo. Não tenha vergonha de dar um passo para Deus, não tenha vergonha de ser feliz, não tenha vergonha de deixar essa lacuna, aquilo que está te afligindo, aquilo que está te tirando da posição, aquilo que está te tirando da comunhão com Deus. Não tenha vergonha que o inimigo que está colocando isso no teu coração, dê um passo para Jesus nessa tarde e receba a salvação. Eu quero nessa oportunidade estar orando não só por aqueles que estão nos ouvindo, mas por aqueles que estão também através das nossas orações sendo cobertos pelo Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor diz que a oração do justo pode muito aos seus efeitos. E quando estamos aqui orando, quando estamos clamando, e você também do outro lado clamando, o Senhor está alcançando os teus familiares, seja onde quer que eles estejam nesse momento e o que esteja passando. Então aproveita a oportunidade para estar clamando ao nosso Deus nos últimos tempos, os últimos dias, as últimas caminhadas nessa terra, e temos que fazer jus àquilo que o Senhor está ainda nos otorgando para que a gente possa obter a salvação. É oportunidade ímpar, não é oportunidade boa. O Senhor já está dizendo para todos vocês que é oportunidade ímpar,
ímpar. O Senhor está voltando e talvez não haja mais tempo até mesmo do arrependimento. Então aproveite essa oportunidade, aproveite a oportunidade para o Senhor te trouxe nesse local, para estar ouvindo a palavra salvífica, a palavra desse Deus Altíssimo. Eu quero estar orando nessa tarde por essa cidade, por essa gente, por aqueles que estão visitando a cidade e aqueles que já moram nesse lugar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, amado e querido Mestre, Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Israel, Senhor, aqui aproveitando essa oportunidade juntamente com esse irmão, o qual o Senhor colocou no coração de estar pregando todas as semanas nessa cidade, falando da salvação, falando da purificação, falando da restauração, falando da oportunidade que o Senhor tem dado a cada uma dessas pessoas. Eu quero dirigir, meu Pai, os meus pensamentos ao trono dos altos céus, te pedindo, Pai, que adentre os corações endurecidos, e arranque os corações de pedra, Pai, e comece a transformar e fazer desse povo um povo espiritual, um povo contrito, um povo andando na tua direção, um povo buscando a salvação, buscando enquanto se pode achar. Deus amado, Deus querido, vá fechando todas as comportas do mal, todas as comportas do inferno, e abrindo, Senhor, a comporta da salvação, para que possa essas águas fluir sobre a vida de cada uma dessas pessoas que teve a oportunidade nessa tarde de estar orando conosco. Mas alcança, meu Pai, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles também que não estão nos ouvindo, mas estão, Senhor, através da intercessão desse homem, dessa mulher sendo alcançado por Ti nessa tarde, através da intercessão desse jovem, Senhor, dessa jovem senhora que se dispôs a estar na praça pública, falando da tua benignidade, do teu poder e da tua grande glória. Então desce com o teu poder, meu Pai, transformando e alcançando vidas. É assim que eu oro nessa tarde, e já te agradeço, convicto da tua misericórdia, estar descendo ainda sobre esse povo, descendo sobre a minha vida e a vida da minha família. É assim que eu te oro e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Toma em tuas mãos, meu Pai, as autoridades, tanto dessa cidade, quanto do estado, quanto do país, vá transformando e trabalhando no coração de cada um deles. Toma toda essa gente, meu Pai, aqueles que estão na tua presença e aqueles que estão afastados da tua presença, que o Senhor possa oportunar mais uma vez para que eles possam retornar à casa do Pai. Assim que eu oro e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Obrigado. Obrigado.